Então, pessoal, vamos dar continuidade à resolução dos nossos exercícios, né, utilizando amplificadores operacionais e suas diversas configurações. Como eu falei, né, no exercício passado, eu estou dando uma ênfase para o pessoal da engenharia de controle e automação, ok? Então aqui realmente a gente está pegando um conhecimento a mais de modelagens matemáticas que o pessoal da engenharia de controle e automação tem antes de chegar nessa disciplina. Bem, aqui eu tenho a representação em diagramas de blocos, né, do meu GP, que é 10 sobre S mais 10, que representa lá aquela dinâmica do motor que nós vimos, né, o motor DC. E agora eu tenho aqui um integrador, que seria o meu controlador. Nós fizemos no exercício passado um exercício semelhante, sendo que eu tinha um controlador proporcional. E nós vimos que com este controlador proporcional nós tínhamos um erro em regime permanente. E aí, se eu substituir o controle proporcional por um controle puramente integral, será que eu teria este erro em regime permanente? Não sei, vamos conferir? Bem, fechando a malha do meu sistema, né, o meu GPGC ali, eu teria esta equação aqui, ó, y de S sobre R de S igual a 1000 sobre S quadrado mais 10S mais 1000. Jogando aqui, ó, na equaçãozinha, né, utilizando o limite, que é o teorema do valor final, nós teremos uma entrada aqui de 5 volts, então vai ser um degrau não unitário de 5 sobre S. Então eu terei 5 sobre S, S corta com S, e aqui eu terei 1 menos 1000 sobre S quadrado mais 10S mais 1000. Bem, fazendo S tender a zero, nós teremos aqui no y de S sobre R de S, 1000 sobre 1000. 1000 sobre 1000 igual a 1. 1 menos 1 igual a 0, multiplicado por qualquer coisa igual a 0. Ou seja, o erro em regime permanente vai ser igual a 0. Isso significa o quê? Que ele tem a capacidade de eliminar o erro em regime permanente, coisa que aquele controlador puramente proporcional não conseguia fazer, ok? Ele deixava lá um erro em regime de offset, desculpe, né? um erro em regime permanente. Aqui eu consigo eliminar este erro em regime permanente, ok? Como que eu faço essa implementação utilizando a eletrônica que a teoria, né, de eletrônica que nós acabamos de aprender? Bem, está aqui o meu GP, representado por um circuitinho RC, que é a modelagem matemática dele é representado por uma equação de primeira ordem, tá ok? Ele é um sistema, né, de primeira ordem. Então eu tenho aqui 100 microfarad, então eu tenho 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 4. 10 a menos 4 vezes 10 ao cubo vai dar 10 a menos 1. Então eu sei que 1 sobre 10 a menos 1 é igual a 10. Voltando aqui um pouquinho, ó, eu sei que aqui eu tenho 1 sobre RC. E aqui também é 1 sobre RC. Então beleza, fechou, deu 10. E no meu integrador eu sei que é menos 1 sobre RC também. Então aqui eu tenho 10 a menos 6 vezes 10 dá 10 a menos 5, 10 a menos 5 vezes 10 ao cubo dá 10 a menos 2, 1 sobre 10 a menos 2 igual a 100. Então, o meu integrador está correto aqui, ó, 100 sobre S. Só lembrando para vocês que o nosso integrador ele é inversor, né? Se tem uma entrada negativa, eu tenho uma saída positiva, se tem uma entrada positiva, eu tenho uma saída negativa do meu integrador. Então, aqui deveria ter um sinal negativo, porque o meu integrador que eu irei implementar, ele é inversor. Porém, o que eu fiz? Peguei este sinal negativo aqui, ó, e multipliquei aqui neste subtrator. O que aconteceu? O R de S passa a ficar negativo e a minha realimentação, meu feedback, passa a ficar positivo. E assim facilita a minha implementação. Aí vocês poderiam perguntar, mas Edson, eu não poderia fazer aqui um subtrator comum em R de S entrando, né, na porta não inversora, o feedback na porta inversora? O meu integrador seria inversor, seria negativo, e eu colocaria um proporcional inversor com ganho 1 na frente dele só para inverter o sinal. Poderia, você só iria utilizar mais componentes, tá ok? Seria possível. Então, eu montei no meu software de simulação, ok? E aqui vocês verão que vocês conseguirão aqui analisar o overshoot, tempo de acomodação e a dinâmica do sistema de vocês, tá ok? Implementem no software de simulação de vocês e façam os testes. Próximo exemplo, aqui eu mudei um pouquinho, ó. Notem que agora a minha planta aqui eu tenho 10 vezes 10 a menos 6 dá 10 a menos 5, vezes 10 ao cubo dá 10 a menos 2. Então a minha planta aqui, ó, o meu GP, corresponde a 100 sobre S mais 100, ok?
E o meu integrador? O meu integrador vai dar aqui, né, 10 a menos 5, né, porque é 10, desculpa, né, 10, né, elevado a 1 vezes 10 a menos 6, dá 10 a menos 5. 10 a menos 5 vezes 10 ao quadrado dá 10 a menos 3, tá ok? Só lembrando que o integrador é 1 sobre RC. Então, 1 dividido por 10 a menos 3 vai ser igual a 1000, tá ok? Então, quando eu vou representar este circuitinho aqui, desta vez, né, eu já montei o circuitinho e extraí as equações do meu circuito, ok? Meu GP, então, 100, né, sobre, desculpa, né, meu GP igual a 100 sobre S mais 100, ok, fechou lá. E o meu GC 1000 sobre S, que é a mesma coisa que 1 dividido por 0.001 S, ok? Fechando a minha malha, como que nós fechamos a nossa malha, né? Como que nós iremos obter a função de transferência em malha fechada? GC/GP sobre 1 mais GC/GP, ok? Eu teria essa equação aqui, ó. 100.000 sobre S quadrado mais 100S mais 100.000, ok? E aqui eu vou pegar novamente um pouquinho dos conceitos que vocês aprenderam lá em FMC, naqueles fundamentos matemáticos para controle, tá ok? O tempo de acomodação, nós sabemos, né, ao critério de 2%, que é 4 sobre a parte real. Quando eu falo aqui a parte real, eu estou falando ali relacionando os polos, né, ou as raízes da equação característica, os polos da sua função de transferência. Estou me relacionando, né, ao complexo conjugado, ok? Então aqui é 4 sobre a parte real, então o tempo de acomodação só depende da parte real, tá? Como que posso expressar uma equação quadrática aqui para extrair esta equaçãozinha do tempo de acomodação? Desta maneira aqui, ó, ômega n quadrado sobre s quadrado mais 2 zeta ômega n mais ômega n quadrado, ok? E o overshoot eu também posso calcular dessa maneira. E elevado a menos a parte real sobre a parte imaginária, que é o ômega d, multiplicado por π. E olha só que interessante. Neste circuitinho aqui que eu acabei de apresentar para vocês, quando eu fiz a modelagem, né, peguei a função de transferência em malha fechada, ele me deu exatamente aquele modelinho de equação quadrática. Notem que aqui, né, eu consigo ter o ômega n ao quadrado relacionado aqui, essa parte aqui é 2 vezes zeta ômega n vezes s, ok? Então eu consigo saber qual vai ser o overshoot deste circuitinho eletrônico. Qual vai ser o tempo de acomodação? Fácil de calcular. Vou pegar aqui, vou encontrar os polos da minha equação característica e a partir daí eu irei calcular. Os meus polos deu menos 50 mais ou menos 312i, tá ok? Peguei daqui, ó, os meus polos, tá ok? Ou as raízes da equação característica. Logo, o meu tempo de acomodação é 4 sobre a parte real é igual a 50. O meu MP eu posso calcular também, que é E elevado a menos parte real sobre parte imaginária multiplicado por π. Se eu tenho a parte real e tenho a parte imaginária, eu consigo calcular o overshoot. O overshoot deu 60% e meu tempo de acomodação 0,08 segundos, ok? E aí a gente pode fazer uma simulação para ver se realmente ele terá 60%. Aqui eu coloquei o gráfico do MATLAB, eu fiz uma simulação no Simulink, tá? E realmente, ó, deu 60% de overshoot, tá? E um tempo aproximadamente de 0,08 no tempo aqui de acomodação. Só lembrando para vocês que o tempo de acomodação é quando, né, o meu sinal, né, de saída, ele chega próximo ali dos 2%, ou fica igual abaixo dos 2% e não sai mais dessa zona, né? Mais ou menos 2%, tá ok? Em relação ao valor máximo que ele atingiu. Então, vamos fazer aqui vamos pegar aqui uma simulação. Ó, esse daqui é o meu circuitinho, ok? Tem aqui 1K vezes 10 a menos 3 aqui, ó. Menos 6, deixa eu fazer só a continha aqui, tá? Eu preciso que aqui seja igual a 100,
Então 3 aqui tem que ser 5. Deixa eu fazer a alteração aqui, ó. Cliquei 2 vezes no capacitor. Então eu tenho 10 a menos 5 vezes 10 ao cubo vai dar 10 a menos 2. 1 dividido por 10 a menos 2 dá 100. Ok. Aqui eu tenho que ter, né? Teria que ter 10 a menos 3. Então eu tenho aqui 10 a menos 5. 10 a menos 5 vezes 100. Então tem aqui 10 ao quadrado, né? 100 aqui. Então tem aqui 10 a menos 5 vezes 10 ao quadrado dá 10 a menos 3. Então, né, eu terei 1000 sobre S, que é a parte integrativa. Vamos reiniciar aqui, né? Continuar, reiniciar. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a velocidade. Olha como o meu circuito se comporta, ó, no gráfico, ó. Muito parecido com a simulação que eu fiz no MATLAB, ó. Esta é a simulação que eu fiz no MATLAB. E Edson, como que você fez essa simulação no MATLAB? Aqui eu utilizei o Simulink, que já é familiar do pessoal que trabalha, né, dos alunos da engenharia de controle e automação. Notem aqui, eu fiz a minha realimentação normalmente. Tá aqui a minha planta, 100 sobre S mais 100, o meu integrador, e aqui eu coloquei um ganho de 1000. Mas notem que eu coloquei algo diferente aqui, ó. Eu coloquei um saturador. Por que eu coloquei aqui um saturador? Porque eu sei que os meus componentes eletrônicos estão sendo alimentados com uma alimentação simétrica de menos 15 mais 15. Então eu coloquei aqui um saturador, porque a saída do meu circuito, né, do meu amplificador, ele não pode ser maior que 15 e nem pode ter uma intensidade, né, maior também que menos 15. Falei intensidade maior que menos 15, ou um valor menor que menos 15 relacionado à tensão. Ok? Então aqui ele está limitando, ó, isso para que a minha simulação venha ficar mais próximo da realidade. Então eu coloquei na saída do meu subtrator e na saída do meu integrador, ok? É onde eu tenho os componentes ativos, tá, ok? Outra coisa interessante aqui, ó, fiz a minha simulação. Ok, como não teve saturação, ele não chegou na saturação, aquele sobressinal que eu calculei, o tempo de acomodação, bate certinho com aquela equaçãozinha lá que nós vimos anteriormente. Agora, se eu aplicar um degrau que venha saturar o meu sistema, aí o resultado já não é mais o mesmo daquela equação que nós utilizamos para cálculo de tempo de acomodação e overshoot. Olhem só aqui, ó. Notem que a curva ela ficou bem diferente. Por que ela ficou diferente? Porque o meu componente ativo, ele em algum momento teve a saturação. Era para passar lá de 15 volts ou de menos 15 volts e ele se limitou na alimentação que ele possuía, tá ok? Por isso que a curva dá diferente. Então, quando vocês estiverem fazendo a simulação de vocês, se faz necessário ter este cuidado. Aqui eu peguei aqui, ó, antes da saturação, só para ver se foi no meu, se foi aqui que ele saturou. Não saturou, saiu de 0 até próximo aqui de 5. Mas ele saturou aqui, ó, na saída do meu integrador. Olha que interessante aqui, ó. Em algum momento era para ter saído mais de 50 volts do meu integrador. Mas ele só estava alimentado de menos 15 a mais 15, então ele saturou em mais 15.